mundo de hoje, onde o saber é a verdadeira chave da liberdade, você acaba de entrar no conhecimento em alta, porque aqui o conhecimento está em alta, e com você ele vai ainda mais longe. Se esse conteúdo te tocar, te transformar ou te inspirar, curta, comente, compartilhe e se inscreva. Sua jornada começa agora. Saudações, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num universo, olha, fascinante. Os ensinamentos esotéricos lá da tradição tibetana. Nós temos aqui bastante material, né? Textos tântricos clássicos, o famoso livro tibetano dos mortos e também umas narrativas bem vívidas sobre a vida nos monastérios lá no Tibete. A nossa intenção aqui é, desvendar os conceitos e práticas principais que buscam uma harmonização profunda do ser, corpo, energia e mente. E também entender como essa tradição prepara, os praticantes para aquelas grandes transições da consciência, tanto na vida quanto depois. Parece complicado, eu sei, mas vamos tentar desmembrar isso juntos. Para começar, acho que um pilar fundamental que aparece em todas as fontes, e especialmente no Tantra tibetano, é essa ideia de que corpo, energia sutil, eles chamam de lung ou prana, e a mente. Bom, são inseparáveis. A transformação de verdade, segundo esses ensinamentos, só acontece quando se trabalha esses três juntos. Não é só meditar isoladamente, certo? O corpo físico tem um papel ali, bem crucial. Exatamente. O corpo não é visto como um empecilho, sabe? Mas como um laboratório sagrado mesmo. É o veículo para alcançar estados mais elevados de consciência. As práticas que a gente encontra descritas, elas visam purificar e refinar essa trindade, corpo, energia, mente. As fontes deixam muito claro que disciplina, seguir os preceitos, os compromissos sagrados, que eles chamam de samaya, e receber a iniciação correta de um mestre, são passos indispensáveis nesse caminho. Sem isso, mesmo anos de prática podem acabar não levando ao resultado que se espera. Entendi. E aí a gente entra numa parte que desperta muita curiosidade, que são esses yogas que lidam diretamente com essa tal de energia sutil. Os textos descrevem um sistema interno bem complexo, quase um mapa energético do corpo, com canais de energia, os tsa, o nadis, e esses sopros vitais, o lung, o pranas, circulando por eles. Parece intrincado. Sim, é um mapa bem detalhado. Eles falam de 3 canais principais, um central, um esquerdo e um direito, e de centros de energia, os famosos chakras, localizados em pontos-chave como o topo da cabeça, a testa, a garganta, coração, o umbigo. Muitas vezes o primeiro passo é justamente purificar esses canais. Existem exercícios de respiração específicos para limpar o que chamam de ar viciado, preparando o terreno para práticas mais avançadas. E uma dessas práticas avançadas, talvez a mais famosa, é o Tummo, o yoga do calor interior. As fontes falam de visualizações bem intensas, tipo sílabas pegando fogo nos chakras, e técnicas de respiração muito específicas, como a respiração de vaso, que parece ter o objetivo de concentrar toda essa energia vital lá no canal central. Mas qual o propósito disso, além de gerar calor físico, que já é impressionante por si só? Olha, o calor físico é quase um subproduto, Embora seja realmente impressionante, tem relatos, inclusive mencionados aqui nas nossas fontes, de praticantes que conseguiam derreter neve ao redor só com a meditação. Mas o objetivo principal do Tummo é muito mais profundo. É derreter as essências sutis, que eles chamam de tigli ou bindo, que ficam guardadas nos chakras. À medida que essa essência derretida desce pelo canal central, ela vai ativando experiências de êxtase que vão crescendo as chamadas 4 alegrias. E a culminação disso tudo é a sabedoria inata, que é a união da felicidade com a compreensão da vacuidade, o shunyata. É uma alquimia interna muito, muito poderosa. E como um benefício extra, as fontes até sugerem que essas respirações controladas podem melhorar a saúde física, mas sempre com aquela ressalva: praticar corretamente, com orientação, para não causar nenhum desequilíbrio, Fascinante essa ideia de alquimia interna.
Realmente. Além dessas práticas energéticas, outra ferramenta central que aparece direto nas fontes são os mantras. Mas não são só cânticos, né? Pelo que eu entendi, vai além disso. De forma alguma. Os mantras são considerados a própria essência sonora, a vibração das deidades ou dos princípios iluminados. Por exemplo, o famoso Om Mani Padme Hum é visto como a vibração da compaixão de Avalokiteshvara. Aquele mantra de 100 sílabas de Vajrasattva, que as fontes dizem que pode purificar a negatividade se você recitar muitas vezes, é a vibração da pureza adamantina, da pureza que não se quebra. E tem sílaba semente, como Om, A, Hum, que são usadas para invocar e representar o corpo, a fala e a mente iluminados de um Buda. Geralmente se visualiza luzes saindo delas e purificando o praticante. A ideia central é que o som correto tem um poder transformador em si mesmo. Interessante. E essa ideia se estende até para objetos. Eu li alguma coisa sobre diagramas, textos, que poderiam conferir bênçãos só de serem vistos ou carregados junto ao corpo. Isso procede? Sim, sim. São chamados liberação pelo uso ou liberação pelo contato. São diagramas que contêm mantras ou símbolos sagrados e que, segundo a tradição, criam uma conexão protetora ou benéfica com quem os utiliza. Podem ser usados junto ao corpo, sim, e especialmente no momento da morte, como uma forma de ajudar a direcionar a consciência. Isso mostra o quão profunda é essa crença no poder da vibração, da intenção e do símbolo nessa visão de mundo. Entendi. E para navegar tudo isso, esses yogas energéticos, os mantras, as visualizações que parecem bem complexas, parece que tem um elemento que é indispensável, né? Mencionado em quase todas as fontes que a gente viu. O mestre qualificado, o guru ou o lama. Especialmente para as práticas tântricas mais avançadas, como os 6 yogas de Naropa ou aquelas iniciações complexas que a gente encontra descritas, a figura do mestre é absolutamente central. Ele não é só um instrutor, entende? Ele transmite a linhagem, a energia, o que eles chamam de empowerment, a capacitação e a autorização para a prática. As fontes são bem claras nisso. Tentar essas práticas sem a iniciação e sem seguir as instruções precisas do mestre, pode ser ineficaz ou até mesmo perigoso espiritualmente falando. Então essa relação de confiança, de devoção mesmo com o mestre, é fundamental. É mais do que só aprender as técnicas. Absolutamente. A devoção ao guru, o guru yoga, é considerada uma prática em si. Visualizar o próprio mestre como inseparável da deidade ou da natureza búdica é visto como um caminho muito rápido para realizar a nossa própria natureza iluminada. Claro que a integridade do mestre é crucial, né? Afinal, ele detém a chave para desbloquear o potencial do discípulo, mas a abertura e a confiança do discípulo são igualmente importantes para que essa transmissão de conhecimento e energia realmente aconteça. Entendi, faz sentido. E essa exploração toda da consciência, ela não se limita só quando a gente está acordado, certo? Os textos falam bastante também sobre trabalhar com os sonhos e com o sono. Como funciona isso? Treinamentos essenciais. O objetivo do Milan é desenvolver a lucidez dentro do sonho, quer dizer, reconhecer que se está sonhando enquanto o sonho acontece. Isso permite ao praticante investigar a natureza da mente de uma forma diferente, perceber como as aparências são, na verdade, projeções mentais. Algo que é bem mais difícil de sacar no estado de vigília, que parece tão sólido, tão real, né? Certo. E o yoga do sono profundo? Como é possível manter a consciência quando não tem nem sonho acontecendo? Parece bem desafiador. Esse é considerado ainda mais avançado, sim. O objetivo é manter uma continuidade de consciência naquela fase do sono sem sonhos, acessando diretamente a dimensão mais sutil da mente, que eles chamam de luz clara fundamental. Dominar esses estados, o sonho e o sono profundo, é visto como uma preparação direta para o processo da morte, para o bardo, onde estados de consciência muito parecidos vão se manifestar. Inclusive dizem que o domínio do tumo, aquele calor interno, ajuda a manter essa clareza durante o sono profundo. Falando em morte, o Bardo Thodel, que ficou conhecido aqui como o livro tibetano dos mortos,
é talvez o texto mais famoso dessa tradição no Ocidente, né? A preparação para a morte parece ser um tema central, mas não de um jeito mórbido, e sim como uma habilidade a ser cultivada. Exatamente. A morte não é encarada como um fim absoluto, mas como uma transição crucial. E mais do que isso, uma oportunidade única para a liberação, para a iluminação. Parte dessa preparação envolve reconhecer os sinais da morte, tanto os externos quanto os internos, como a dissolução dos elementos e dos sentidos, que é descrita em detalhes nas fontes. O Bardo Todo é, na essência, um guia de viagem, um mapa para esses estados intermediários, os bardos, que ficam entre a morte e o próximo renascimento. E como são esses estados intermediários de acordo com as fontes? O que acontece ali? Bom, simplificando bastante, né? Descrevem-se principalmente 3 fases principais do bardo depois que a pessoa morre. Primeiro, tem o bardo do momento da morte. É quando ocorre a dissolução dos elementos e dos sentidos, e isso culmina na experiência da luz clara fundamental, a natureza primordial da mente, nua e crua. Essa é considerada uma chance imensa de liberação, se a pessoa conseguir reconhecer essa luz clara e permanecer nela sem medo. E se não conseguir, o que vem depois? Então, se entra no chamado bardo da realidade ou bardo do Dharmata. É aqui que surgem visões muito intensas, luzes ofuscantes, sons retumbantes e as aparições das chamadas deidades pacíficas e iradas. As fontes descrevem essas visões com muitos detalhes, cores, formas. É bem vívido. Deidades. Mas são seres externos que aparecem para a pessoa? Ou, aqui está o ponto crucial da instrução do Bardo Todo. A chave é o reconhecimento, um gosprodo. Reconhecer que essas deidades, sejam elas pacíficas e belas ou assustadoras e iradas, não são entidades externas. Elas são projeções da própria natureza luminosa da mente do falecido, o Hansnang. O medo dessas visões, ou a atração por luzes mais opacas, que são associadas aos reinos de renascimento, faz com que a consciência se afaste das luzes brilhantes da sabedoria, perdendo assim outra chance de liberação. É por isso que ter um lama experiente lendo as instruções do texto para o moribundo ou para quem acabou de falecer é considerado tão importante, para lembrar a consciência de reconhecer a natureza dessas visões. Entendi. É como se a própria mente estivesse projetando tudo aquilo. E depois dessas visões intensas, Aí vem o bardo do vir a ser, ou bardo do renascimento. Nesse ponto, a consciência, que está agora num corpo mental sutil, é impelida pela força do karma passado, buscando uma nova forma de existência, um novo útero, um novo renascimento no ciclo do Sansara. O Bardo Todo também oferece orientações para tentar conseguir um renascimento mais favorável, caso a liberação não tenha sido alcançada nos bardos anteriores. E, aliás, uma das narrativas que a gente tem aqui também menciona o enterro celestial, que é aquela prática de oferecer o corpo aos abutres, sim, como uma prática cultural ligada à morte no Tibete, que reflete bem essa visão do corpo como sendo apenas um veículo temporário, né? faz sentido dentro dessa lógica. E para ajudar nesse momento exato da morte, tem também uma técnica específica chamada POA, né? A transferência da consciência. Sim, o FOA é uma das práticas dos 6 yogas de Naropa, projetada especificamente para o momento da morte. Ela envolve visualizar a própria consciência como uma sílaba ou um ponto de luz, usar a respiração e a concentração para meio que selar as portas inferiores de renascimento no corpo e, no momento certo, projetar a consciência com força para cima pelo topo da cabeça em direção a uma terra pura, como a terra pura de Amitabha, ou ao coração de uma deidade protetora. É uma técnica muito poderosa, mas que exige treinamento específico e só deve ser feita no momento da morte iminente. Usá-la antes da hora é considerado uma falta grave, como tirar a própria vida. Certo, muito importante essa ressalva. Além do Tumo, dos yogas dos sonhos e do sono e do FOA,
as fontes mencionam outras práticas bem profundas, que parecem quase mapas da consciência pura. Sim, elas aludem ao desenvolvimento do corpo ilusório, o Shog Luz, que é a capacidade de perceber a natureza fundamentalmente onírica e ilusória de toda a realidade que a gente percebe mesmo quando estamos acordados. E também mencionam a realização da Mahamudra, ou da grande perfeição, o Dzogchen, que aponta para a natureza última da mente, que está além de todos os conceitos duais, sujeito e objeto, samsara e nirvana. É descrita como uma mente comum, simples, mas reconhecida em sua pureza primordial, sem esforço. Algumas fontes até trazem umas ideias mais, digamos, inusitadas, como a possibilidade de ver a aura humana para diagnosticar a saúde, ou até dispositivos de uma civilização antiga encontrados num vale secreto que permitiriam isso, sugerindo uma gama bem vasta de conhecimentos dentro dessa tradição, alguns bem esotéricos mesmo. Uau! Então, assim, juntando todas essas peças, o que emerge é uma visão de mundo e um conjunto de práticas que são incrivelmente sofisticados, né? E que abordam a existência de uma forma totalmente integrada. Corpo, energia, mente, vida, morte. Sem dúvida alguma, a gente tem essa base de harmonizar corpo, energia e mente, tem ferramentas poderosíssimas como os yogas energéticos tipo Tuma e os mantras, tem a importância vital do guia espiritual, do mestre, e tem toda essa preparação detalhada para os estados de sonho, de sono e, finalmente, para a própria morte e o pós-morte, com o Bardo Todo servindo como um mapa detalhado. Por mais exóticos que alguns desses conceitos possam parecer para nós, eles formam um sistema muito coerente, todo voltado para a transformação radical da consciência. E o objetivo final de tudo isso, então, seria a liberação daquele ciclo de renascimento e sofrimento, o samsara, através da realização da verdadeira natureza da mente. Seria isso. Exatamente. A meta última é realizar essa natureza fundamental, que é frequentemente descrita como a união da vacuidade e da luminosidade, ou do êxtase e da vacuidade. É entender na prática que a realidade que a gente percebe é, em última instância, uma manifestação da mente. E isso nos deixa com uma reflexão interessante, eu acho. Se essa tradição toda afirma que a realidade externa é, em certo nível, uma projeção da mente, algo parecido com um sonho lúcido, talvez, como será que a prática dedicada de investigar esses estados internos, seja na meditação profunda, nos sonhos lúcidos ou mesmo na preparação para o bardo, poderia mudar a maneira como a gente interage com o nosso dia a dia? Mesmo sem buscar a liberação total, sabe? Como a nossa percepção do que é real poderia ser afetada por essa exploração? Fica aí algo para a gente pensar a respeito. Agradecemos a companhia de todos nesta exploração. Quando você interage, não é só o canal que cresce, é a luz, o conhecimento e a consciência que se espalham pelo mundo. Você se torna um verdadeiro vetor do bem, enviando inspiração para muito além desta tela. Se essa mensagem tocou você, pratique o triplo C. Curta, comente e compartilhe, porque aqui o conhecimento está em alta, e com você ele vai mais longe do que nunca.